Ei, vestibulando, você tá me ouvindo? Ah, bom, porque vem coisa muito importante por aí. Mas antes, nós vamos se apresentar. Eu sou a Dandara. E eu sou a Maria Clara. E esse é o Pode Vir Pra UENG. Um podcast roteirizado, gravado e editado pela Inova, agência experimental da UENG Unidade Frutal. Com a intenção de abrir portas da universidade pelas telas e apresentar para vocês os cursos e as experiências que a UENG nos propõe. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos apresentar o curso de Comunicação Social aplicado à Publicidade e Propaganda. E nós temos dois convidados muito especiais. Ele, que é graduado em Publicidade e Propaganda e especializado em Arte e Educação, mestre em Comunicação Midiática, doutor em Comunicação, orientador da Inova e vice-coordenador do curso, professor Dr. Carlos Sabino Caldas. Oi, gente, obrigado pelo convite e vamos aí, né, produzindo. E ela, que é graduada em Comunicação Social e Ciências Econômicas, especializada em Comunicação e Educação, mestre em Educação, doutora em Comunicação Social e chefe de Departamento de Letras, Linguística, Comunicação e Arte na UENG, a professora doutora Priscila Kalink da Silva. Olá, tudo bem? O curso de Comunicação Social aplicado à Publicidade e Propaganda forma profissionais com conhecimento sobre os processos comunicacionais, tanto panorâmicos quanto específicos, capacitados para desenvolver as diversas atividades da comunicação social, com ênfase na prática publicitária. O curso ensina a planejar ações de comunicação que envolvam desde o diagnóstico dos problemas da empresa, as necessidades, perfil do público consumidor e dominando as áreas de atendimento, mídia, planejamento, marketing, criação e produção publicitária. E para iniciar o nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber de vocês, como professores, em poucas palavras, como vocês definem o curso de Comunicação Social aplicado à Publicidade e Propaganda. Bom, o curso de Comunicação, social aí com a habilitação em Publicidade e Propaganda, se a gente for pensar em termos do nome, Publicidade e Propaganda, ela vai ensinar tantas bases teóricas, práticas, da produção publicitária e da propaganda, pensando que tradicionalmente a publicidade ela tem um caráter mais comercial, a propaganda ela tem um caráter mais de ideias, por exemplo, uma propaganda ideológica, uma propaganda política. Então, o curso, de forma integralizada, ele tenta formar profissionais habilitados para a produção, para tanto produção como também reflexão da publicidade e da propaganda. Concordando com a professora Priscila, publicidade e propaganda é comunicação. Só que é uma comunicação que tem ênfase na marca, no mercado, no consumo. E quem estuda e quem busca fazer publicidade e propaganda busca principalmente entrar nesse ecossistema publicitário, que do mesmo jeito que nós trabalhamos para uma comunicação de massa, televisão, rádio, nós também estamos nas novas tecnologias. Então a gente está inundado num universo de várias mídias, de novas mídias que vão surgindo, mas uma coisa que não muda é a forma de comunicar, que a gente está comunicando o quê? Uma marca, um produto, algo que antigamente a gente não considerava muitas vezes publicidade e propaganda, hoje a gente pode considerar, a gente tem o merchandising, então a gente tem todo um ecossistema que precisa de pessoas para produzir, e em cima disso, decisões estratégicas envolvendo interdisciplinaridades e várias áreas para comunicar. Então nós somos comunicadores, deve ser. Isso, e pensar que hoje, a publicidade, dentro do conceito de publicização, a gente coloca a publicidade não só nos formatos tradicionais, mas com as novas tecnologias. Qualquer tipo de conteúdo que tem um pano de fundo comercial, a gente acaba considerando dentro desse novo conceito de publicidade. Agora que a gente já definiu o curso, a gente vai começar a apresentar de fato a comunicação social aplicada à publicidade e propaganda aqui da UENG Unidade Frutal. Vamos iniciar falando da grade do curso, que costuma ser a maior dúvida dos alunos que estão vindo para a universidade. Porque antes, o que era história ou física, vira o processo da evolução política e econômica do Brasil. Eu, como aluna, separo as matérias em duas categorias. Eu separo entre as práticas e as teóricas. E eu confesso que as práticas são muito mais a minha praia do que as teóricas. Tanto que quando eu cheguei aqui na UENG, eu levei um susto, porque o primeiro semestre é basicamente teórico, e eu fiquei, gente, cadê a prática? E aí vem a nossa dúvida,
quais são os fundamentos que fizeram vocês, como chefe de departamento e vice-coordenador do curso, definirem o primeiro semestre e por que ele é um dos mais teóricos? Tá, eu acho que em primeiro lugar, né, toda a construção da matriz curricular de um curso, ela é pautada em diretrizes do curso, né, diretrizes curriculares do curso, publicado lá no Ministério da Educação, e também tem as questões de legislação que a gente tem que seguir ali para conseguir montar aí essa matriz curricular. A matriz curricular, ela é pensada, tem um núcleo específico no curso para pensar uma matriz curricular, tá? O núcleo docente estruturante, ele vai propor uma matriz curricular e depois isso vai ser aprovado dentro de um colegiado de professores, para que essa sugestão que foi dada, né, a sugestão que foi dada pelo núcleo docente estruturante seja aprovada ou com alterações. Olha só, gente, quando a gente vai fazer um projeto de curso, depois disso tudo, a gente vai montar o PPC do curso, o projeto pedagógico do curso, ele vai passar por uma aprovação em conselhos superiores, tá? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, depois tem o CONUM, né? Enfim, é uma série de instâncias que passa para a formação. Mas a questão da formação ali no primeiro semestre, né, que vocês tinham comentado, eu acho que é sempre importante que o estudante, né, disciplinas teóricas, ela acaba sendo a base ali do conhecimento da área de atuação. Então, eu digo sempre assim, a técnica pela técnica, a técnica muda, né, com o passar do tempo. A técnica, não sei, eu uso um determinado programa, pode ser que ano que vem aquilo lá não se use mais. Agora, quando você tem uma carga conceitual, quando você tem uma base teórica, acho que isso colabora para depois você encontrar um caminho para conseguir acompanhar essas mudanças técnicas, né? A gente sempre tem que pensar, não em coisas isoladas, mas como que uma pode dar suporte para a outra. Eu acho que a teoria, né, sem a prática, e a prática sem teoria, elas acabam ficando muito vazias. Então, a gente tem que ter isso em mente, e depois não adianta a gente ter uma prática publicitária sem uma reflexão tanto ética, estética, conceitual, né? E depois o Carlos pode até falar um pouco sobre isso, mas vocês terem algum conteúdo ali mais teórico, talvez baseado em estética, história da arte, alguma coisa assim, isso vai interferir lá na produção publicitária de uma criação. Então, elas são fundamentais ali para dar um suporte, não só um suporte, mas elas são fundamentais ali, intrínsecas na formação do comunicador social. Quando a gente vem para a universidade, a gente tem que pensar o nosso percurso, o começo, meio e fim. A graduação, ela é apenas o começo. Por isso que depois a gente tem especialização, mestrado, doutorado. A graduação, principalmente no primeiro semestre, ela tem um papel muito importante para trazer essas construções conceituais e teóricas que a professora Priscila falou. Sem isso, a gente vai produzir o quê? O mesmo do mesmo. A gente não vai ter esse senso crítico, a gente não vai buscar um repertório. Nós já temos o repertório que vocês tiveram no ensino médio, desde o ensino fundamental. Né? Quando vocês chegam na universidade, a gente precisa o quê dentro do curso de comunicação? Conseguir direcionar as habilitações. São práticas? São, mas práticas do quê? Né? Eu vou produzir uma campanha que é ética, uma campanha que tem uma função social? Quais são os meus objetivos? Qual que é a minha assinatura? E as disciplinas sociais, humanas, de linguagem, linguística e assim por diante, mostram que o jeito que a gente vai saber escrever visualmente, escrever audiovisualmente, né, vai influenciar quando a gente for fazer um roteiro, fazer um texto publicitário, escolher as cores, as combinações. Toda essa construção ética e estética, ela
é desenvolvida principalmente por aquelas ciências humanas sociais que muitas vezes são muito negligenciadas no ensino médio, em filosofia, sociologia, nas artes. E quando a gente chega na universidade, a gente precisa, né, retomar isso, mas muitas vezes a gente não tem como retomar aquilo que não teve no ensino médio. Então a gente precisa desse arcabouço, dessa estrutura, né? Por isso que tem introdução à fotografia, para depois ter a fotografia aplicada, né? Para vocês desenvolverem a linguagem, as regras, os direcionamentos dentro do enquadramento. Mas a gente também tem o quê? Educação para os direitos humanos, nós temos ali língua portuguesa, vocês precisam aprender, né? Dominar a língua, a linguagem, não só no texto verbal escrito, mas no texto verbal sonoro e assim por diante, em outras instâncias. Então, esse início é um início que a gente completa aquela formação humanística, social, né, e da linguagem, e depois já direciona para as práticas, né? Mas mesmo assim, a área das ciências humanas, no caso, nós, ciências sociais aplicadas, ela necessita de uma atualização constante. Como a professora Priscila falou, nós temos técnicas, tecnologias, elas mudam, né? Mas é a essência, a construção da ideia, a construção daquele texto publicitário que a gente vai desenvolver. No primeiro semestre a gente precisa o quê? Trazer isso com mais força, com base teórica, para a gente poder acessar essas teorias, esses conceitos, que vai ser o quê? A nossa assinatura na nossa produção publicitária, nas nossas estratégias mercadológicas e assim por diante. Por isso que é importante. E para o pessoal entender melhor que a gente está falando sobre o primeiro e o segundo período, que são os mais teóricos, a gente trouxe as matérias que tem no primeiro e no segundo período, que é a introdução à publicidade e propaganda, ao marketing e à fotografia, filosofia da comunicação, metodologia da comunicação, língua portuguesa, teorias da comunicação, marketing, fotografia publicitária, estatística aplicada à publicidade e propaganda e direitos humanos. E pegando esse gancho das matérias teóricas, a gente gostaria que a professora Priscila fizesse uma apresentação da matéria de teorias da comunicação e falasse da importância para mesmo da formação do comunicólogo. Os fenômenos da comunicação, elas podem ser observados sobre diversos pontos de vista. E a disciplina de teoria da comunicação, ela permite ao estudante e futuro comunicador a compreender os diversos olhares acerca dos fenômenos da comunicação. Então, ali vão ser estudadas as bases teóricas, né, as reflexões teóricas sobre os fenômenos, tanto antropológico, sociológico, psicológico, filosófico, linguística, né? Então, são vários olhares ali que a gente tem acerca da comunicação, do processo comunicacional, porque senão a gente vai se formar em comunicação, senão vai ficar naquele olhar linear, né? O que é comunicação? É o emissor, mensagem, receptor. Nossa, gente, com a tecnologia que tem hoje, com diversas perspectivas que tem, a gente não pode ter um olhar tão simplista da comunicação. E como que esse olhar ele é importante para a nossa formação, como a gente já falou, comentou anteriormente, como que essa carga teórica e reflexiva, né, o Carlos falou em relação à reflexão crítica, então tudo isso, ela é importante para a produção depois, né, tanto se fala da prática, mas esses olhares, esses múltiplos olhares que a gente tem, elas acabam colaborando também para que tipo de comunicação eu quero fazer, que tipo de comunicação eu quero produzir. Quais são os reflexos dessa comunicação publicitária? Porque vocês têm noção, gente, da responsabilidade que é um profissional de publicidade e propaganda, né? Porque vocês vão estar lançando algo para um público e isso tem consequências. Isso pode ter diversas consequências. Então, qual que vai ser os olhares que você tem em relação àquilo que você está produzindo, né? Então, é extremamente importante vocês terem essa base teórica. E eu, diferente da Maria que comentou antes, que ela prefere as matérias mais práticas, e eu prefiro as teóricas. E para mim, ter aula de teorias, de filosofia, de sociologia, fez abrir meu olhar, e eu espero que quem for ingressar no curso entenda o poder da comunicação, que a gente vê em vários âmbitos, principalmente no político, e eu acho que até no cultural em si, uma coisa pequenininha que acontece num filme de 1920, como que se reflete até hoje na nossa cultura, e às vezes a gente nem percebe isso. E politicamente não tem nem
Eu quero falar. Sim. E agora, falando da parte criativa, que é a parte que eu gosto mais, né? Eu vou citar algumas matérias práticas que a gente tem durante todo o curso, como redação publicitária, fotografia, criação publicitária, processo criativo, planejamento e produção gráfica, produção de publicidade para rádio, TV e cinema, e edição de rádio e outros. E aí, falando dessa área mais criativa, a gente gostaria que o Carlos fizesse uma breve apresentação da matéria de criação publicitária e falasse a importância dela para a nossa formação como publicitário. Maria, quando você me faz essa pergunta, eu penso o seguinte: a criação publicitária é o ato de criar, né? É aquilo que está mais abstrato, né, para a produção e depois o consumo e a recepção, que é aquele produto visual, sonoro e hipermediático que a gente vai construir. A quantidade de imagens, sons que a gente tem e a gente consome nos celulares, nas televisões, nas telas e assim por diante, nas sonoridades, nos ambientes, são gigantes, né? A criação publicitária vai se preocupar principalmente em como eu transformo aquela ideia em um produto, no caso um produto técnico, que seja visual, sonoro, né, dentro desses suportes, mas com uma preocupação maior, é a publicidade. Né? Publicidade igual vender a gente diminuir um pouco a publicidade. Não é só isso, né? A gente propaga ideias, a gente traz conceitos, a gente faz um posicionamento daquilo. Então a criação publicitária vai ajudar a gente a envelopar, a gente criar e trazer uma manifestação visual, sonora, estética, que seja estésica, né, das nossas frases, dos nossos conceitos, das nossas ideias, principalmente ligados ao quê? Às marcas. Né? Como que eu publicizo isso? Como que eu crio? Será que eu vou fazer um comercial para a marca X dentro do briefing que foi direcionado e a estratégia que eu tive? É o melhor caminho? Não é melhor eu fazer um outro tipo de forma de comunicação? Por isso que é importante a gente ter essa base da teoria para a gente saber qual que é a melhor forma de comunicar. Então a criação publicitária, a gente consegue trazer uma interface com as artes, com a língua portuguesa, a redação, toda uma construção do nosso portfólio cultural, estético e cinematográfico, da cultura, né, do entretenimento, da cinematografia, de tudo isso para a gente fazer o quê? Né? A construção textual. Né? Não é à toa que a gente tem nós temos metodologias para isso. Você pode trabalhar com anáforas, com bricolagens, ready-made, todos aqueles conceitos, tanto no texto, né, quanto na construção do texto da redação publicitária, quanto no texto visual. Então a criação publicitária, a gente vai dar ideia, né, para aquele produto, que depois as pessoas vão, né, receber visualmente e de todos esses suportes que a gente tem. Então o que a gente aprende ali? A gente aprende a filmar, fotografar, a gente aprende a criar stories, assim por diante, sim, mas dentro de uma estratégia da gente comunicar aquela marca com a forma mais criativa possível, né? Sair daquele todo mundo faz. A criatividade, ela subverte aqueles conceitos. Então assim, a gente aprende muitas formas, né, expressivas de comunicar, né, o nosso discurso, no caso, o discurso publicitário. E uma matéria que eu gostei muito, assim, dessa área mais de criação foi fotografia, que no primeiro semestre a gente tem introdução à fotografia, que também é mais teórico, que a gente aprende. Eu achava antes que tirar foto era só pegar a câmera, mirar e tirar. E aí eu cheguei aqui e descobri que não é bem assim. Então, no primeiro semestre a gente aprende como tirar a foto, melhor ângulo, enquadramento, como configurar a câmera em si. E aí no segundo semestre é super legal, que a gente começa a tirar foto de verdade, tira as fotos e aí usa aquelas fotos para fazer algumas campanhas. Foi muito, muito legal essa matéria, e eu acho que é uma das matérias assim, que mais dá gancho para começar a faculdade. Agora a gente gostaria que a Priscila falasse um pouco das horas complementares e extensionistas que a gente tem que fazer para conseguir concluir o curso. Certo. Para você concluir o curso, para além daquele conteúdo que você vê em sala de aula, é fundamental que o estudante ele busque complementar também a formação com cursos de atualização, seminários, congressos, minicursos, né? Outras atividades que complementem essa formação, né? Porque a formação ela não está restrita ali ao conteúdo visto em sala de aula.
Nesse sentido, o curso, aqui no caso da UENG Frutal, né, o curso de Publicidade e Propaganda da UENG Frutal, o aluno, para além daquelas atividades de ensino, tem que cumprir 300 horas de atividades complementares e mais 300 horas de atividade de extensão. Essas atividades de extensão, na verdade, qualquer curso de graduação precisa ter, no mínimo, 10% da carga horária total do curso em projetos extensionistas, tá? É uma legislação, nesse caso, como o curso tem 3.000 horas, né, precisa cumprir 300 horas, no mínimo, de atividade de extensão, que é super interessante, né? Eu sempre sou uma defensora aí de projeto de extensão, porque é essa aproximação junto à comunidade, né? Os projetos que são desenvolvidos junto com a comunidade externa. E vocês mesmos, né, já participaram de fotografia, de um trabalho de fotografia que foi maravilhoso, foi reconhecido aqui na cidade. E então são essas duas atividades aí que o aluno ele precisa desenvolver além da atividade de ensino. E aí tem projeto de pesquisa também, que pode ser depois utilizada dentro das horas complementares, né? A universidade ela é formada aí pelo ensino, pesquisa e extensão, que acabam complementando a formação do estudante. E outro tema que a gente gostaria de perguntar para o Carlos, que ele explicasse um pouco o que é o projeto de pesquisa mesmo dentro da universidade e como a Inova funciona também. Legal, como a professora falou do projeto de extensão, a Priscila falou também de pesquisa. O que seria pesquisa? A universidade, ela tem essa triangulação, né? Pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa, ela tem um braço de colocar dentro, né, dos estudos, e principalmente desse primeiro momento do bacharelado, da graduação, né, um senso sobre que a gente faz ciência. Isso aqui não é especificamente um curso para aprender a mexer em equipamentos. Nós fazemos um curso que tem embasamento científico, né? Nós não somos mecânicos de equipamento para gravar e fazer imagem. Mais do que isso, nós buscamos o quê? Uma profundidade intelectual, teórica, conceitual. Então, as pesquisas, cada docente, todos os professores doutores e os professores doutoras, possuem o quê? Pesquisas dentro dos seus planos de carreira, de plano especificamente de pesquisa, ou no mestrado, ou em pesquisas referentes, por exemplo, à iniciação científica. Na graduação, nós temos essa modalidade, que é o início à pesquisa científica. E a universidade desenvolve editais com bolsas, né? A gente tem a Bolsa PAPQ, a gente tem a Bolsa FAPEMIG, a Bolsa CNPq, que são editais de fomento para desenvolver pesquisas. Então, o aluno, a aluna, ela tem um trabalho, né, juntamente com o orientador e orientadora para desenvolver pesquisas. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa com objetos como Globoplay, Netflix, para pensar as práticas de consumo, as práticas internacionais, as formas de produção multiplataformas. A Priscila tem as pesquisas dela, outros professores da casa também. E nós meio que fazemos um braço específico para que os alunos e as alunas já comecem e já iniciem, né, para estudos de metodologia, para coletas quantitativas qualitativas, para análises, ou na área de estudos da cultura, da linguagem, da semiótica e assim por diante. Então, fazer pesquisa, a gente conseguir colocar no DNA do curso de comunicação social que nós somos mais do que um curso técnico, nós somos uma graduação que tem pessoas pensantes, né, que naquela produção no mercado e assim por diante, ela teve um embasamento teórico-científico. Então, é uma experiência muito boa e a gente recomenda demais todo estudante passar por uma iniciação científica durante os 4 anos de graduação e projetos de extensão, que está até na nossa matriz curricular, né, Pri? E eu acho que é isso, né? É importante fazer as pesquisas. E como funciona a pesquisa? Né? A gente alguns trabalham mais com coletas e depois com análise, então a gente faz todo esse percurso durante mais ou menos 12 meses, né, de uma produção, né, de pesquisa, desde de resolver um problema da sociedade ou de alguma área específica, né, fazer aquela hipótese, provar se é ou não é, fazer a coleta, fazer a análise, depois ainda publicar artigos científicos em revistas, né, em eventos. Nós temos o seminário de pesquisa e extensão da universidade, que também dá esse espaço para a gente levar pôster, palestras e assim por diante para divulgação científica, né? Então é importante e super necessário isso dentro do curso de Publicidade e Propaganda. A gente tem bastante pesquisa aqui e dá para crescer mais, né? Você que está querendo estudar da Publicidade e Propaganda na UENG, bora fazer pesquisa também dentro do curso.
E a gente queria que você explicasse um pouquinho da Inova também, como ela fez. A Inova, ela tem dois caminhos. Ela está dentro da matriz curricular do curso de Comunicação Social, Habilitação de Publicidade e Propaganda. E também ela tem um outro braço de projetos de extensão. Nós temos 4 bolsas de projeto de extensão ligado à Inova, né? Então, nós temos estudantes colaboradores, né? Que no caso vocês, né? Você faz pesquisa, né, o Dandara, a Maria está querendo fazer pesquisa, ela está aqui no projeto de extensão como colaboradora. Nós temos outros bolsistas. Como que funciona a Inova? A gente tem desde uma experiência de como poderia funcionar uma agência, só que num viés de agência-escola, como também produzir conteúdos em um projeto de extensão, né? Esse podcast, ele já um produto, né, de um projeto de extensão que nasceu na Inova, né? Que, aliás, você, Maria, teve toda essa construção, né, essa idealização, né? E a gente vai e abraça esse projeto para expandir o que acontece dentro da universidade para fora, né? A extensão tem muito isso, né? Então, a pessoa que vai estar assistindo esse podcast, a gente está trazendo o quê? Um esclarecimento, a gente está trazendo conhecimento, a gente está mostrando para a comunidade as funções que a universidade tem. Então, a agência Inova desde essa parte de extensão, mas também da prática. Edição de vídeo, produção gráfica, criação de logo, estratégia, né? Nós estamos desenvolvendo uma campanha né, sobre a questão do cuidado dos pets na época do calor, o desenvolvimento do nosso primeiro festival de publicidade e propaganda. Então, são coisas que vão nascendo dentro da Inova, principalmente com a participação, né, dos alunos e das alunas. Isso que é o mais importante, e eu, como coordenador, eu vou facilitando isso juntamente com o professor Rogério, professor Liu, né, que são os outros professores, né, da gente conseguir fazer o quê? Uma produção, né, publicitária, uma criação, e que a gente tenha essa extensão do que acontece na universidade fora da universidade, né? Então, a gente traz essa prática, esse convívio, esse dia a dia, né, que acontece em algumas agências, porque assim, o que acontece nas agências hoje? As agências, você tem vários formatos, e a Inova, ela tem um formato específico que pode ser mais para produção de conteúdo, mas também para estratégias da gente comunicar, né, ou propagandas sociais, ou questões mais ligadas à educação, dentro da UENG aqui da Unidade Frutal. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma dinâmica de bate-bola. Que a gente vai fazer uma pergunta, e aí vocês respondem com uma frase pequena ou com uma palavra só. E a gente vai começar com a Priscila. O maior desafio em lecionar publicidade na UENG? Maior desafio? Eu acho que tempo e recurso para trazer mais coisas, assim, para os alunos. E a maior felicidade? Maior felicidade? O grupo de professores. Um bom aluno iniciante tem que ser... Eu acho que tem que ter iniciativa. A melhor parte é ser o comunicador. Um comunicador? Posso colocar como publicitária? Pensando na área, eu acho que... Ai, meu Deus. Acho que a variedade, né, de áreas que você tem, que você possibilita, de campo de trabalho, e eu acho que também a comunicação, pelo menos me ajudou a ter mais empatia, mais sensibilidade. E uma dica para quem quer ingressar na UENG? A dica que eu dou é pesquisar, sabe? Pesquisa, dá uma olhada na matriz curricular, Escuta o nosso podcast. Exatamente, converse, sabe, com outras pessoas que fazem, dá uma olhada no site, dá uma boa pesquisada, eu acho que isso é importante. E agora para o Carlos, qual é o maior desafio em lecionar aqui para a UENG? O calor de frutal? Não, tô brincando. Também, né? Mas eu acho também a questão de recurso e tempo. E a maior felicidade? Também os professores, né? E os Tá alunos repetindo também. tudo que a Priscila falou. Quem não sabe fazer, copia mesmo. Não, copyright. É bom aluno iniciante, tem que ser. Proativa, né? A melhor parte de ser um comunicador? O impacto do que a gente fala e faz. Uma dica para quem quer ingressar? Buscar o seu sonho. Se seu sonho é comunicar, impactar a sociedade, falar, né, com
de várias maneiras, audiovisualmente, fotografia, as artes visuais que seja, né? Esse é o grande bom custo que a gente tem, sabe? Vale a pena para quem gosta desse caminho. E a melhor dica que a gente podia dar é venham para a UENG. Venham para a Frutal, venham visitar, venham fazer vestibular, venham estudar aqui e puxando uma sardinha para o nosso curso, venham fazer publicidade. A gente apresentou aqui uma fatia do que é o nosso curso, com 2 dos nossos professores que fazem parte de uma equipe de docentes que está mais do que preparada para deixar a gente pronto para o mercado de trabalho publicitário. Muito obrigada, Carlos e Priscila, por terem aceitado o convite. Muito obrigada à Inova pela produção e pós-produção do podcast, e o Carlos, mais uma vez, por orientar o projeto. E nos despedimos agora. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Lembrando que estamos de portas abertas, tanto aqui na UENG quanto nas nossas redes sociais, e aqui na Unidade Frutal em geral. Pode vir para lá.